Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje, domingo 14 de junho de 2020, mais uma aula da nossa escola dominical, classe dos adultos da Igreja Metodista em Vila Penteado. Bom, as lições de nossa revista Legados de Fé já terminaram, mas ainda temos 3 domingos pela frente para terminar o semestre. Então, em consenso, foi definido que os professores escolheriam 3 personagens bíblicos e fariam a composição da reflexão, dos estudos, das aulas para complementar o semestre. Hoje, então, nós estamos trazendo para esta aula uma reflexão sobre Moisés, um olhar para um homem comum. Moisés é um nome bem conhecido já pelos nossos estudos, pela palavra, pela Bíblia, porque é um nome bastante enfatizado no Velho Testamento. Mas queremos trazer uma proposta de reflexão de uma forma diferente, ou seja, um olhar para um homem comum. Começando por Moisés, cujo nome significa tirado das águas. Êxodo capítulo 10 tem a declaração do porquê do seu nome. Porquê das águas o tirei. Quem deu o nome foi a filha de Faraó, uma egípcia. O nome vem de um verbo hebraico que significa tirar fora. É interessante notar que é um pouco estranho a filha de Faraó, uma egípcia, cujo pai estava afligindo os hebreus, escolher um nome justamente hebreu para o menino, e que ela sabia qual era a sua origem. Os historiadores acreditam que o nome Moisés é uma tradução do nome equivalente que a princesa teria dado no idioma egípcio. Bem, isto é só uma curiosidade que não muda o mais importante para a nossa aula de hoje. Moisés é um personagem muito marcante no Velho Testamento. Até no Novo Testamento ele é lembrado com destaque. Algumas considerações sobre Moisés. Ele é considerado um grande historiador. Escreveu o Pentateuco, os 5 livros iniciais de nossa Bíblia. Ele é considerado um grande libertador, pois libertou o povo hebreu da escravidão imposta pelos egípcios. Ele é considerado um poeta, pois escreveu cânticos e demonstrava sensibilidade com tudo à sua volta. Ele também é considerado um moralista e legislador. Entregou as leis e cuidou para a aplicação correta das ordenanças no dia a dia do povo. Também considerado um grande estadista, um líder nacional que tinha ascensão sobre o povo. Quando falamos de Moisés, as imagens que trazemos à nossa memória está, na maioria das vezes, associada à figura de um super-homem. As experiências que viveu, os desafios que enfrentou, os prodígios do qual participou são considerados extraordinários até os dias de hoje. Vamos ver algumas delas. A experiência da sarça ardente, enfrentar o faraó dentro de sua casa com as 10 pragas, liderar o povo na saída da escravidão e do Egito, atravessar o Mar Vermelho com o exército de Faraó em perseguição, conversão das águas amargas de Mara em águas doces, o monte Sinai fumegando e tremendo porque o Senhor desce e o rosto de Moisés resplandece, receber de Deus as tábuas da lei no monte Sinai, o maná no deserto para alimentar a nação, a água que sai da rocha para saciar a sede do povo. Miriam, leprosa, é curada por uma oração de Moisés. A terra se fende e traga todos os homens que pertencem a Coré, estavam causando confusão. Moisés, um homem cuja roupa não envelhece e nem tem os pés inchados pela caminhada durante os 40 anos. Deuteronômio 8:4 tem essa declaração. Falar de Moisés
é associar sua vida a feitos grandiosos, experiências extraordinárias, ligação íntima ao povo Israel e seus problemas. Uma história com a nação egípcia que durante 400 anos escravizou Israel. Moisés, um homem que nasceu hebreu, foi criado como egípcio, depois viveu 40 anos longe de onde nasceu, pastoreando rebanhos. Casou-se, teve filhos, Gerson e Eliezer, lá em Êxodo 18, de 1 a 4. Sua vida transcorria de forma comum, até que um certo dia, durante o seu trabalho no campo, cuidando do rebanho, Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça que ardia e dá início a uma mudança radical na vida dele, na vida de Moisés. Deus o chama de volta para a sua terra. Deus tem um plano e Moisés faz parte deste plano. A partir desse momento, temos muitos relatos extraordinários do que Deus fez e como Moisés foi instrumento importantíssimo na história. Por isso, e de novo, parece que ao falar de Moisés, associamos a sua história à de um super-humano. Afinal, tudo que sabemos sobre ele, de algum modo, consideramos acontecimentos como sendo sobrenaturais. Pensar em Moisés é pensar em uma trajetória de fatos extraordinários. No livro de Deuteronômio, último livro do Pentateuco, capítulo 34, versículos de 10 a 12, nós temos uma declaração e resumo sobre a importância deste homem, que é o seguinte: nunca mais se levantou outro igual, com quem o Senhor tratava face a face. Sem dúvida, Deus esteve com Moisés o tempo todo desde o seu nascimento. Moisés, um homem super-humano? Um super-herói? Não. O objetivo da aula de hoje é pensarmos em um Moisés como homem comum, igual a nós, sujeitos às mesmas situações que enfrentamos no dia a dia. Fome, tristeza, alegria, dor, solidão, medo, raiva, calma, saudades, angústias, sonhos, etc. Vamos olhar para um homem comum, longe das experiências extraordinárias que viveu. Pense em um Moisés fechado no seu quarto, sozinho e pensativo com os seus planos. Pense em quais seriam os pensamentos de Moisés deitado em seu travesseiro. Moisés era descendente da tribo de Levi, filho de Amrão e Joquebede. Assim que nasceu Moisés, os seus pais não tiveram medo do decreto do faraó que ordenava a morte dos recém-nascidos e ocultaram seu filho. Lá em Hebreus 11, 23, destaca esse fato. Arão e Miriam eram seus irmãos mais velhos. Seus pais educaram a família com muito amor e temor ao verdadeiro Deus, de forma que as marcas dos ensinamentos ficaram por toda a vida deles. Miriam, ainda criança, se mostrou preocupada com o destino de seu irmãozinho, colocado num cesto e deixado no rio Nilo. Correu para observar o que aconteceria. Mais tarde, foi cooperadora de Moisés em seu trabalho. Arão tornou-se ajudante principal de Moisés. Moisés, até uma certa idade, viveu com sua família verdadeira, onde recebeu seus primeiros ensinamentos e cuidados. Observou a coragem de seus pais, que traziam consigo a esperança da redenção divina. Moisés cresceu no meio de seu povo, brincou, estudou, ajudou nos deveres domésticos, certamente também teve febre, gripe e coisas normais das crianças do dia de hoje, né? Isso deveria ser natural na sua idade. Posteriormente, já mais crescido, foi conduzido para o palácio, para estar ao lado da filha de Faraó. Lá recebeu educação egípcia, recebeu conhecimentos diversos que certamente não eram acessíveis para a maioria do povo. Foi preparado de acordo com a cultura egípcia.
Mesmo assim, não se esqueceu dos ensinamentos da sua raiz e da sua origem. Moisés, apesar de tudo isso, era um homem comum. Em Êxodo capítulo 2, nós temos o relato sobre ele ter presenciado o espancamento de um homem do seu povo. Encheu-se de ira, viu que não tinha ninguém por perto e tomou uma atitude louca, matando o agressor. Mas ele foi descoberto e, com muito medo, resolveu fugir. Foi para longe de casa e da família. Ele, que certamente tinha uma vida tranquila, morando em um palácio com tudo de bom, gozando de respeito pela sua posição, agora estava numa situação bem diferente. Precisou fugir por medo de ser morto. Num lugar distante, precisaria recomeçar sua vida. Sua bagagem era a educação de seus pais e o conhecimento recebido na vida palaciana. Agora, precisou aprender como era viver no campo. Tornou-se pastor de rebanhos. Certo dia, estando Moisés a apacentar o rebanho de seu sogro Jetro, Deus chama Moisés e o chama para iniciar seu chamado. A missão era tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida, livrando o seu povo da escravidão. Moisés ouve o que Deus fala e a sua reação é manifestada pelas suas primeiras palavras. Quem sou eu para fazer isto? Deus insiste. Eu estarei com você. Moisés não pareceu satisfeito. Não sei o que responder a eles quando perguntarem sobre quem me envia. Deus continua a falar a Moisés o seu plano e mostra com sinais o que Moisés deveria fazer. Moisés, ainda cheio de temor, diz: Ah, Senhor, eu não sei falar direito, nunca fui eloquente em minhas palavras. Deus continua insistindo: Eu vou te ensinar, vai. Moisés tenta novamente se desviar da responsabilidade. Ah, Senhor, manda outro no meu lugar, menos a mim. Parece que isso foi a gota d'água. Deus se volta para Moisés e é como se tivesse dito: Chega, basta, eu escolhi você e ponto final. Toma o teu cajado na mão e vai. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Moisés não era um super-humano. Moisés tinha problemas como nós temos. É bem certo que durante a sua vida inteira, em diversos outros momentos, ele teve medo, dificuldade, passou por situações de estresse, cansaço, teve suas emoções muitas vezes abaladas e por muitas situações que o deixaram com os nervos à flor da pele. Um desses momentos foi quando estava no Monte Sinai e foi alertado por Deus sobre o que estava acontecendo. Moisés então desceu do monte. E logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Apesar de ser um homem comum na sua natureza, foi especial porque andava com Deus. E isto fez a diferença. Moisés foi aprendendo na prática a vencer seus medos e confiar no Deus provedor. Moisés foi aprendendo na prática a vencer suas dificuldades e situações impossíveis e passar a depender do Deus cuidador. Moisés foi aprendendo na prática a colocar suas preocupações de lado e viver a certeza das vitórias que Deus lhe dava. Moisés foi aprendendo na prática como servir a Deus e aos seus propósitos e gozar de paz. A prática de andar com Deus fez a diferença na vida de Moisés e na sua história. Sabemos que até o fim de sua vida nada foi fácil para ele. Passou por muitas situações complicadas, o que certamente seria de deixar qualquer um atordoado. No entanto, Deuteronômio 12, versículo 3, destaca um comportamento muito interessante a respeito de Moisés.
Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era o retrato da mansidão em pessoa. Então, esse coração manso de Moisés era fruto do aprendizado que teve ao longo de sua vida em andar com Deus. Aprendeu a descansar e ter paz, apesar das lutas e situações difíceis e penosas como líder de um povo durante uma viagem longa e durante essa mudança de casa. Moisés aprendeu a trabalhar para o Senhor e descansar, pois conhecia aquele que estava no controle do plano. Moisés era fiel para com o Senhor e esta fidelidade em um certo momento incomodou a Miriam e a Arão. Deus então vem e responde de uma forma muito clara a respeito de como se relacionava com Moisés. O próprio Deus testemunha dizendo: falo com Moisés boca a boca, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Este é o testemunho do próprio Deus a respeito do homem que chamou e confiou a missão de livrar o povo da escravidão e apontar o caminho da terra prometida. Deus falava com Moisés boca a boca, face a face. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12, nós temos uma declaração final sobre a vida deste servo do Senhor. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Concluindo, Moisés era um homem comum e cheio de dificuldades, problemas e medos. O que é que fez essa diferença? Foi a decisão de obedecer a Deus. Aprendeu a confiar e viver na dependência de Deus. O legado de fé que Moisés nos deixa dentre tantos outros é aprender a submeter-se e descansar nos braços do Pai. É Deus quem realiza através de nós quando estamos obedientes à sua vontade. Ele realiza maravilhas. Certamente ao final poderemos dizer como Moisés disse no seu Salmo de número 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que Deus possa nos abençoar e esta reflexão sobre este olhar para Moisés como um homem comum, que mesmo sendo um homem com problemas, com dificuldades, com medos, ele decidiu confiar no Senhor, decidiu obedecer ao Senhor. E isto fez a diferença na vida de Moisés. E essa diferença está relatada nos diversos eventos extraordinários pelos quais Deus utilizou a vida de Moisés, e através de Moisés nós temos esses relatos escritos nos seus livros e conhecendo a sua história e como isso influenciou e mudou radicalmente a vida de um povo. Que nós possamos também ter esta mesma experiência de viver para o Senhor e o Senhor poder realizar obras grandiosas através das nossas vidas. Amém? Santo e amado Deus, nós te agradecemos pela vida de Moisés. Te pedimos, ó Pai, que assim como o Senhor trabalhou na vida dele, possa também usar as nossas vidas para fazer a diferença. Ensina-nos, ó Pai, trabalhe conosco para que nós possamos dia a dia, na prática, a viver na dependência de Ti, a confiar na prática, dia a dia, por aquilo que o Senhor tem, ó Pai, prometido para nós. E que, ó Pai, essa experiência na prática, no dia a dia, possa fazer a diferença para que muitas almas possam conhecer a novidade do Evangelho. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por este momento de comunhão. Abençoe todo este povo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Fiquem com Deus e até logo mais à noite no culto online que nós teremos. Deus abençoe.